Olá, pessoal! Vamos aqui prosseguir com os nossos diálogos de saúde e hoje nós trouxemos uma pessoa muito especial, bastante conhecida aqui no Distrito Federal e fora daqui também, pela sua nobre missão. Nós trouxemos o Adriano, da Acevida. Adriano, você pode se apresentar e falar um pouquinho aí o que você faz, contar pra gente aí a sua história? Claro. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, dar bom dia, boa noite, boa tarde aos quem está nos assistindo, os nossos telespectadores. Meu nome é Adriano Machado, eu sou fundador da Acevida Cuidadores de Idosos, que hoje é uma das empresas mais antigas, tá, de cuidadores aqui do Distrito Federal, e também do Lar de Idosos Spalway Sênior, que é um residencial sênior para pessoas que optam por não ficar em casa, por ir morar num lugar especializado. Adriano, e hoje a gente percebe assim que essa dinâmica com esse aumento aí da expectativa de vida mudou bastante, né? Hoje nós temos pessoas muito mais ativas do que eram no tempo da minha mãe, no tempo dos meus avós. E o que te levou a fazer isso que você faz? Foi uma experiência pessoal, Clarissa. A minha avó, por volta do ano 2000, ela começou a ficar mais dependente e começou a precisar de cuidados. A família, aos pouquinhos, foi se adaptando com aquela realidade. Ora um filho se revezando, ora um neto, depois 2 filhos, 3, até que chegou o momento que a família percebeu que não era simplesmente ter alguém do lado. Eram necessários cuidados que ninguém estava preparado para fornecer. Porque a verdade é que ninguém se prepara para envelhecer, para poder cuidar do idoso. Você se prepara para o ciclo da vida. Nasce, cresce, reproduz, cuida dos filhos, e depois a vida acaba, né? Só que essa frase foi formulada quando as pessoas tinham expectativa de vida por volta de 50 anos, né? E sua mãe, meus pais, eles têm todos muito mais do que isso, né? Então, as necessidades vão evoluindo, assim como a necessidade de cuidados. Eu fui percebendo isso na pele com a minha família. Minha família foi tendo todo tipo de dificuldade para poder cuidar da minha avó. Tinha muito boa vontade, tinha muita disponibilidade. Graças a Deus não faltaram recursos, mas ainda assim isso não era suficiente, era necessário um cuidado profissional. Aí teve um evento particular, que a família já estava um pouco estressada, estavam tendo até brigas de família em função desse cuidado, todo mundo com muito boa vontade, mas eram 10 filhos, não sei o número exato, 4 ou 5 moram aqui em Brasília, o restante mora fora, eu já tinha falecido. E aí os filhos tentando se organizar, tentando cuidar. Em determinado dia, o pessoal chegou ao limite. Minha avó teve uma queda e todo mundo teve consciência de que fez o que era possível, as cuidadoras tinham feito o que era possível, mas realmente o possível não era o que era necessário. E aí naquele dia eu tive um estalo, eu falei, olha, não basta boa vontade, não basta você ter condições de pagar, você precisa de ter um acompanhamento, um cuidado profissional. E isso foi alguns anos depois, isso foi a semente que me levou a fundar a Acevida Cuidadores. Então, nós fazemos parte, né, de uma geração que se encontra aí nessa transição, não é? Por exemplo, a minha mãe nunca teve uma gripe. E do dia para a noite, eu estava no trabalho e recebi um telefonema que a minha mãe estava no chão, que ela tinha sofrido um AVC, ou seja, ela estava com o lado esquerdo totalmente paralisado. Então, quem está nos ouvindo agora sabe que a gente não se prepara para determinadas situações. Eu não estava preparada para ver a minha vida mudar do dia para a noite, não é? E adaptações precisaram ser feitas. Ou seja, eu fiquei 30 dias no hospital com a minha mãe e quando ela foi deshospitalizada, ela saiu com home care integral, né? Mas mesmo com a internação domiciliar, existe toda uma mudança de vida. E é sobre essa geração sanduíche, né, que nós somos chamados, porque nós somos pais, mães, somos profissionais, temos uma vida familiar também e temos os nossos próprios anseios. Nós temos uma rotina que precisou ser modificada por uma circunstância de saúde, né? E como é que vocês lidaram com isso? Olha, eu ouço muito das famílias que a gente atende, assim, a frase, nossa, mas eu nunca me preparei para isso. Mas aí eu sempre penso ou pergunto, quando eles dão abertura, mas quem é que se prepara para isso? Você se prepara para ir para a escola, você se prepara para ir trabalhar, você se prepara eventualmente por alguma situação de saúde, para uma cirurgia talvez, mas quem que se prepara para cuidar dos pais? Isso não existe. Quem disser que se prepara, na verdade está tentando justificar aquela circunstância, né? E sempre quando acontece, são casos parecidos com o seu, cai de paraquedas. Sua vida muda dessa forma, do dia para a noite, e você pensa, o que eu faço? Como é que
A primeira reação na maioria das pessoas é o quê? É passageiro. A pessoa teve uma condição de saúde e vai voltar ao normal. Sim. A minha própria avó, bem antes desse evento que eu contei, ela teve uma circunstância. Ela, quando eu era pequena, ela tinha por volta de uns 70 anos. 70 anos tem meus pais hoje. Estão muito bem diferente da minha avó nos anos 80. E a minha avó tinha uma doença, tinha uma condição, aí caía um pouquinho, daqui a pouco eu pensava, bom, eu fico doente, eu me recupero, minha avó se recupera. Só que ela nunca se recuperava 100%. Ela caía um pouquinho, voltava, mas nunca era exatamente pro patamar que ela estava. Então, ela estava lá, aí tinha um problema que voltava. Daqui a pouco tinha um problema, voltava menos. Lá pela quarta, quinta vez que isso aconteceu, eu me toquei. Eu falei, a minha avó não tá... esse é o caminho normal dela, ela tá envelhecendo. Eu era uma criança, né? Eu tô crescendo, ela tá evoluindo. Eu, na minha cabeça de criança, pensei que era normal ela voltar ao normal, porque eu voltava ao normal. Em determinado momento caiu a ficha. Ela não vai voltar ao normal. Esse é o normal dela. Esse é o normal da vida. Né? Você vai acaba declinando em algum momento. Adriano, e é bem importante também com relação a esse declínio, né, da própria idade, que as doenças hoje, nós nos deparamos com uma série de doenças, até mesmo pelo aumento dessa expectativa de vida, né? Que nós não estamos preparados muitas vezes para encarar esse novo cenário e essa nova rotina, que é alterada consideravelmente. E hoje nós também nos deparamos com a seguinte situação, as demências, não é? Como é que a gente pode identificar quais são os primeiros lampejos de demência, né, que merecem observação? Por que eu falo isso? Porque o meu pai, ele é falecido já, infelizmente, então ele fez ponte de safena e depois do ponte de safena, depois de algum tempo, ele passou a ter esquecimentos. E esses esquecimentos foram ficando cada vez com intervalos menores. Ou seja, ele passou a ficar repetitivo, ele passou a apresentar riscos dirigindo. Então, naquela época não se falava em demência ainda, não é o quê? Há 20, 25 anos atrás, ninguém falava em demência ainda. Tá ficando gaga. Tá ficando gaga. Ou então tá com... O que é isso? Tá ficando esquecido, gaga, repetitivo. Velho assim ninguém mesmo. Nem falava em demência, ninguém nem falava em nada. E hoje a gente sabe da gama de demências. E hoje, depois de entender um pouquinho esse cenário, foi demência vascular. E hoje? Sua avó teve demência? Como é que foi essa questão? Como é que é a sua dinâmica com relação à demência? Olha, só fazendo um ponto, eu falei velho é assim mesmo para reproduzir a frase que era muito utilizada naquela época, anos 80, anos 90. Até por desconhecimento, né? Ninguém falava nisso. Por desconhecimento, por falta de exames que pudessem diagnosticar, por falta de experiência dos médicos. Né? Você tocou num ponto interessante. O que é um esquecimento normal? Porque eu me esqueço de algumas coisas, tenho certeza que você se esquece também, todo mundo. Sim. Quem está nos ouvindo da mesma forma. Mas o que é um esquecimento normal? O que é um esquecimento que pode indicar a patologia? Esquecer é normal, ok? Mas quando aquela situação começa a ficar muito repetitiva, quando ela começa a influenciar o dia a dia da pessoa, quando ela começa a influenciar o dia a dia das pessoas que estão próximas, esse é um sinal de alerta. Um diagnóstico correto você vai ter conversando com um médico, um geriatra é o profissional mais indicado. Né? Mas quando aqueles episódios começam a influenciar o dia a dia, seja porque a pessoa assume um compromisso e começa a repetidamente descumprir, porque ela começa a mudar de comportamento, ela era uma pessoa muito pontual, começa a se atrasar, ela não costuma atrasar as suas contas e aquilo começa a acontecer com frequência. Enfim, tudo isso aí são sinais de uma pessoa que está envelhecendo, que possivelmente pode precisar de um auxílio. E um auxílio pode ser simplesmente ir no médico tomar uma vitamina porque ela está com deficiência. Ou não, ela pode estar com alguma questão patológica mais grave que exija um acompanhamento, um tratamento ou pelo menos alguma medicação que ajude a aliviar os sintomas para ela e para as pessoas próximas. E aí tem um ponto muito importante, 2 pontos são importantes. Primeiro, procure um médico. Né? Eu não sou médico, e não estou aqui para fazer diagnóstico. Né? Vamos deixar isso claro para quem está nos ouvindo. Sim. Porque tem muita gente que me procura a Sevida, a gente tem um blog que é muito Sevida Minha Empresa de Cuidadores, tem um blog que é um dos maiores do Brasil, que fala sobre isso. Aí toda vez que a gente traz um assunto médico no tema, tem alguém pedindo um diagnóstico, e não é nem por e-mail, é no chat ali do blog. Né? Então vamos deixar bem claro, o diagnóstico médico é para médico. Tá? Mas se aquela circunstância começa a influenciar a qualidade de vida não só do idoso, mas de quem está em volta, e aí voltando para o ponto que eu estava colocando, de quem está em volta é muito importante, porque se você não conseguir cuidar do idoso, quem vai cuidar? Se você não conseguir se cuidar para cuidar do idoso,
Você vai ter 2 pessoas doentes, não somente uma. Adriana, e você tocou num ponto que é muito importante, porque às vezes existe até a negativa, nem sempre a pessoa admite, é muito difícil você perceber, cair a ficha, que o seu cognitivo está começando a apresentar algumas falhas, né? Ou seja, isso é um quadro que muitas vezes é negado pela própria pessoa, pelo próprio idoso, pela pessoa idosa e também pela família, não é? Que não quer aceitar que, de repente, aquele patriarca, aquela matriarca está começando a entrar aí num declínio, está envelhecendo, né? Numa sociedade onde a juventude é tão prestigiada, né, onde há várias formas aí das pessoas se conservarem jovens, só que o tempo passa para todo mundo. E o que é que nós buscamos? É qualidade de vida. Então, que essas pessoas tenham qualidade de vida, realmente. E esse acompanhamento que você está tocando é muito importante. Inclusive, seja no ambiente domiciliar, seja no ambiente hospitalar, porque o acompanhamento, até mesmo o idoso semidependente, ele vai precisar de alguém para ver se ele tomou o medicamento naquele horário, o risco de queda também. Se está se alimentando corretamente. Exatamente. Então, esse acompanhamento é muito importante, não é? Tem um ponto que é importante também, que isso ajuda a orientar as pessoas sobre o momento mais correto. Tem muita gente que tem restrição de procurar um geriatra porque acha que é um médico de pessoas mais velhas, mais debilitadas. O geriatra é um especialista no envelhecimento, tá? Conversando com um geriatra uma vez, eu perguntei qual o momento correto de se procurar um geriatra. Olha, a partir de 60 anos as pessoas são legalmente consideradas idosas. Tá? Então, mesmo que você não tenha uma patologia, é interessante você conhecer o seu corpo, é interessante conhecer a fisiologia do envelhecimento, a sua fisiologia particular. Tá? Então, essa é uma dica. A outra dica de um momento que esse talvez um pouco mais agudo, né? A gente estava falando de esquecimentos. Né? Tem algumas perguntas que são bem conhecidas que os geriatras fazem nas consultas, que é: que dia é hoje? Que dia do mês é hoje? Que dia da semana é hoje? Hoje é aniversário de quem? Quando é alguma data que a pessoa deveria se lembrar? Pergunta alguma coisa que ela costumava se lembrar, um telefone de uma pessoa, algum evento que foi marcante. Se você perceber que aquela resposta não foi clara ou que ela pode ter denotado alguma confusão mental, alguma coisa fora do que você está acostumado, aquilo pode indicar um quadro que precisa ser tratado, desde alguma deficiência alimentar até alguma questão emocional e lá na frente, eventualmente, algum quadro patológico. Sim, só para complementar essa informação que é muito preciosa que você falou, é o seguinte: a geriatria é a especialidade médica que tem, por óbvio, avaliar toda essa questão aí do envelhecimento. Então, é atribuição exclusiva do geriatra fazer toda essa anamnese, fazer toda essa avaliação, o cognitivo da pessoa idosa, a redução de marcha, a alimentação, como ele está envelhecendo. E é o seguinte, alguns artistas aí, eles procuram o geriatra a partir dos 25 anos, tá? 25? 25 anos. Por quê? Porque envelhecer é um processo. E na gerontologia, nós usamos muito uma frase que diz que o envelhecimento começa no útero e termina no túmulo. Ou seja, desde que nós estamos nos desenvolvendo, estamos ainda no útero materno, nós já estamos envelhecendo. Ou seja, como você quer envelhecer, não é? Porque nós queremos o quê? Autonomia. Hoje nós temos uma outra geração. É por isso que se fala tanto na atividade física, né? Na boa alimentação. Mas a atividade física é o que vai te dar autonomia mais tarde, não é? Para não depender tanto, talvez, das outras pessoas, né? Nem da sorte, nem da biologia, né? Exatamente, exatamente. Então, fica a dica aqui para quem está nos ouvindo: procurem um geriatra. Geriatra é especialidade médica, geriatria é especialidade médica, não é? Que é responsável por toda essa polifarmácia também da pessoa idosa, né? Porque uma coisa é um medicamento que um adulto toma, outra coisa, esse mesmo medicamento pode ter um outro efeito numa pessoa idosa. Então, procurem um geriatra da confiança de vocês, que fará toda a diferença aí nesse processo de envelhecimento. Sem dúvida. E aí você tocou num ponto, você falou da geriatria. Você podia falar também um pouquinho da gerontologia. Qual que é a diferença? Essa é uma questão que entra muito lá no nosso blog, né? As pessoas às vezes querem um geriatra e pedem um gerontólogo. Ou estão falando com um gerontólogo e não entendem bem qual que é a atribuição. Pode falar um pouquinho também dessa especialidade, dessa ciência? Sim, é o seguinte:
A geriatria é uma especialidade médica, ou seja, para a pessoa ser geriatra, ela pode ser geriatra a partir de duas avaliações, ou seja, ou ela faz a residência ou ela faz a prova de título. E para a pessoa ser geriatra, geralmente ela faz uma clínica médica antes, que também possui um outro RQE, que é um registro de qualificação de especialidade médica, ou seja, só é geriatra quem é médico, quem fez a residência ou quem se submeteu à prova de títulos, tá? Já a gerontologia é uma área que estuda o envelhecimento e é uma área onde qualquer profissional de qualquer formação pode estudar sobre o envelhecimento. Tanto existe faculdade, quanto existe pós, quanto existe mestrado. Inclusive, meu agradecimento aqui à Católica, professor Vicente, né, por ter sido um divisor de águas na minha vida, ter estudado um pouquinho aí sobre esse processo de envelhecimento, porque é muito difícil para a gente encarar alguns desafios. Então, isso que aconteceu com a minha mãe mudou muito a minha percepção sobre a vida e sobre a finitude. Então, até por interesse próprio, eu precisei entender esse cenário, né, de como conduzir toda aquela internação domiciliar. E com relação àqueles critérios de avaliação, não é, do cognitivo, na gerontologia nós também estudamos várias tabelas. Não é? Nós temos uma infinidade de tabelas, ou seja, as operadoras de saúde elas falam muito em NEAD e ABMID, e essas tabelas são apenas duas de uma gama de tabelas para você avaliar critérios de demência, para se ter uma avaliação geriátrica ampla, não é, sobre a plena dependência daquela pessoa idosa ou não. Então, vou aproveitar esse gancho que você colocou e vou colocar também outra dúvida, que é uma dúvida que é muito comum dos nossos leitores lá no blog do Cuidado, tá? Se você quiser acessar blogdocuidado.com.br ou acvida, a de árvore, C de casa, vida.com.br/blog. Vai chegar no blog do Cuidado, é o mesmo endereço. Quando uma pessoa... qual seria a diferença do ponto de vista legal, né? Quando a pessoa ela precisa de um cuidador, e um cuidador normalmente é um funcionário particular, seja um empregado doméstico com treinamento básico, seja um cuidador com formação, seja alguém de enfermagem trabalhando como cuidador. Então, quando a pessoa ela precisa de um cuidador e quando ela seria elegível por um home care, vamos separar, porque um home care no Brasil, tradução livre, seria cuidado domiciliar, mas no Brasil entende-se o home care como um serviço que atende no mínimo com profissionais de enfermagem, tá? E aí se eu tiver algum detalhe você me corrija por gentileza, mas ele atende no mínimo com profissionais de enfermagem, muitas vezes com equipe multidisciplinar, fono, físio, médico, né? Então, qual que é o limite de quem tem um cuidador e vai ter esse cuidador particular, vai precisar contratar uma empresa, vai contratar alguém particular, para alguém que tem um quadro mais grave, tem um quadro mais evoluído, tem necessidade de mais cuidados, quando é que essa pessoa é elegível para um home care? Então, Adriano, você tocou num ponto aí que é muito interessante e ele desperta muita dúvida, não é? Porque, assim, muitas famílias, às vezes, confundem. A pessoa, o meu pai, a minha mãe, o meu tio, o meu avô começou a ficar cada vez mais dependente. Eu vou solicitar um home care. Não é assim, não, tá? Quem prescreve o home care é o médico, é somente o médico que pode prescrever uma internação domiciliar, que é o home care, ou uma assistência domiciliar. Agora, esses dois tipos de assistência não são para todo mundo. E como é que a gente vai fazer essa divisão? Ela é feita através de critérios de elegibilidade. E que critérios são esses? São tabelas de geriatria e gerontologia, que norteiam qual é o tipo de assistência que a pessoa necessita para que seja promovida uma melhor qualidade de vida. O que é home care, então? Home care nada mais é do que a extensão da internação domiciliar da internação hospitalar em ambiente domiciliar. Tá?
Ou seja, não é porque eu quero que o home care vá atender o meu parente, não. É porque ele necessita. Não é uma deliberalidade, porque eu quero home care. Não. É algo que é expressamente recomendado pelo médico assistente ou pelo corpo clínico hospitalar para que aquele paciente possa ser deshospitalizado. Inclusive, dependendo da complexidade de cuidados, alguns pacientes só saem do hospital se tiverem essa extensão de tratamento em ambiente domiciliar, tá? Com relação à questão de cuidador, de técnico de enfermagem, de enfermeiro, que você havia perguntado. Então, qual seria a diferença? O cuidador, ele tanto pode ser o cuidador formal quanto o cuidador informal, tá? Ou seja, tanto pode ser a pessoa da família, que é responsável por aqueles cuidados, como também pode ser um cuidador contratado, terceirizado, seja por empresa ou seja alguém contratado pela família. Agora, qual é a grande diferença disso? O que é que vai fazer com que eu contrate um técnico de enfermagem ou um cuidador? É exatamente a complexidade que deve ser avaliada caso a caso, ou seja, o grau de dependência daquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem uma dieta gástrica, que é GTT, que vai precisar manipular sonda, que tem medicamento aí endovenoso a ser administrado, que tem antibiótico, que tem ventilação mecânica, que tem sonda de traqueostomia. Então, essa pessoa demanda outro tipo de cuidado especializado, inclusive também o socorro intercorrência. Então, para esse tipo de paciente, geralmente é prescrito o técnico de enfermagem, que é uma pessoa que teria uma capacidade maior para prestar esse tipo de assistência, seja no ambiente hospitalar, seja no ambiente domiciliar, devido à média ou alta complexidade. E quem é que vai definir essas tabelas de avaliação que serão observadas pelo médico assistente ou pelo corpo clínico hospitalar ou ainda pelo perito? Então, resumindo, para quem está nos ouvindo, para você ter um home care, você precisa ser elegível. Para ser elegível, você tem que ter indicação médica. Exatamente. E a indicação médica vai ser feita em função do tipo de cuidado que a pessoa demandar. Vários dos cuidados que a doutora Clarice citou são cuidados que só podem ser prestados por lei por profissionais de classe, profissionais de enfermagem particularmente. Com corém ativo. Com corém ativo, isso, é importante. Ser técnico e enfermeiro é uma coisa, ter o corém ativo e estar legalmente habilitado para trabalhar é outra coisa diferente. Sim. Né? E a pessoa ter condições, ter treinamento para poder fazer é uma terceira coisa. Né? Ele se forma, ele habilita o corém e ele precisa ter treinamento. Sim. Não é simplesmente chegar lá e vou meter a mão e tá tudo certo. Não Até existe para isso. poder manipular esses equipamentos. Tem pessoas que se utilizam de equipamentos de suporte domiciliar que precisa que esse técnico conheça, que ele saiba manipular esses equipamentos. Uma bomba de infusão, precisa saber fazer aspiração das vias aéreas, precisa saber manipular sondas, identificar, exatamente, identificar se a pessoa está apresentando variação dos sinais vitais. Então, a pessoa mais habilitada, dependendo do grau de dependência, é o técnico de enfermagem realmente. E aí tem um ponto que é importante, né? As pessoas, quando visualizam, muita gente quer um home care, quer um cuidador e usa a palavra home care. E aí não sabe muito bem diferenciar uma coisa da outra. Eu costumo dizer na Sevida que os profissionais de enfermagem, particularmente, os médicos, os profissionais de classe, que têm uma formação específica, eles estão lá para dar suporte à vida. Então, a principal função daquela pessoa, se não a única, muitas vezes, é garantir que a pessoa esteja viva. Sim. Então, ela tem uma traqueostomia, ela precisa daquele equipamento operado para que a vida dela seja continue, seja mantida, né? Porém, o cuidador tem uma função bastante mais específica. Lá na Sevida a gente chama de... O cuidador ele oferece conforto e segurança. Então, enquanto um garante que você está vivo, o outro garante que você está confortável e seguro. E aí a doutora Clarissa colocou. Um cuidador pode ser um familiar, pode ser um funcionário doméstico, pode ser um profissional da empresa contratada, mas ele, estando com a pessoa viva,
ele vai tentar oferecer conforto e segurança. E isso é muito genérico. Cada pessoa vai ter uma concepção do que é conforto e segurança. Para uma pode ser simplesmente ficar do lado, segurando na mão, trazer uma água gelada, porque ela gosta de água gelada, jogar algum jogo, fazer companhia, fazer uma comida que ela gosta, dar o banho no ritmo, no passo que ela está acostumada, porque o banho de enfermagem costuma ser meio apressado, até pela circunstância, a pessoa tem outras tarefas para poder fazer, né? Então, eu costumo dizer que o cuidador faz do seu jeito e o profissional de enfermagem ele faz da maneira que é necessária, mas a maneira que é necessária para sustentar a vida, não necessariamente da maneira confortável, até porque entre nós, ninguém que não precisa estritamente vai ter um home care, né? Embora muitas pessoas que não precisam estritamente, muitas vezes gostam de ter um cuidador exatamente para ter mais conforto, para ter uma pessoa da sua confiança, né? E outro ponto também que é muito importante, seja um cuidador, seja um home care, esses profissionais nunca ficam sozinhos. Sim. Quando você é elegível para uma empresa de home care, se não todas, mas quase todas, exigem que você tenha um acompanhante do lado. O termo que eles usam é um cuidador, mas na verdade o que eles querem dizer é que tem um familiar, que tem um cuidador, que tem um responsável por aquela pessoa. Então ele dá o suporte à vida, mas o responsável é sempre aquele cuidador. Tanto que você, internado no hospital, o hospital exige acompanhamento, quando o home care está em casa, eles também exigem acompanhamento, e esse acompanhamento pode ser revezado, pode ser alguém da família num horário, um cuidador no outro, enfim, mas o paciente não pode ficar sozinho. Acho que esse seria o cerne da questão. O paciente não pode ficar sozinho. Alguns vão precisar de suporte à vida, com home care, e outros o cuidador vai conseguir dar esse acompanhamento. Então, a questão do cuidador e do técnico de enfermagem, até porque são atribuições um pouquinho diferentes, né? Elas se complementam entre si. E essas atribuições, quem está nos ouvindo pode até conferir no próprio conselho de classe local. O Corém e o COFEM, eles discriminam exatamente quais são as atribuições do cuidador, do técnico de enfermagem e do enfermeiro. Então, todas essas categorias acabam se complementando entre si, com o objetivo de quê? De prestar o melhor atendimento, o melhor suporte, seja no ambiente domiciliar, seja no ambiente hospitalar. Talvez o cuidador seja uma pessoa mais afetuosa, aonde ele também precisa fazer curso, porque existe todo um manejo técnico para você poder movimentar aquele paciente, transferir da cadeira para a cama, para evitar risco de fratura, risco de queda. Então, existe todo um critério técnico que deve ser observado também, seja no cuidador, seja no técnico de enfermagem ou no enfermeiro também. Sim, e aí tem um ponto que é bem relevante. A gente teve há alguns anos a aprovação da legislação que regulamentava a profissão do cuidador de idosos, né, que depois foi posteriormente vetada pelo presidente da República. A legislação não era muito específica, mas ela tinha um ponto que era relevante. Ela estabelecia uma carga horária mínima para um curso de formação de cuidador. Se eu não me engano, 160 horas, que é bastante coisa para um curso de cuidador. Bom, como a legislação foi vetada, então ela não é lei hoje, ela não está vigente hoje, né? Só que aí tem um ponto que é bem curioso, que é bem sensível, vamos colocar assim. Hoje, e isso é dia a dia, lá da Servida, dia a dia do SPAUEI, o nosso residencial, fazer seleção de cuidadores de idosos. E para o cara ser cuidador, ele tem que ter curso de cuidador, porém, não é uma profissão regulamentada, porém não tem carga horária mínima, porém não tem normas governamentais para isso. E isso cria algumas distorções. Por exemplo, uma pessoa que me apareceu lá com certificado de cuidador de 80 horas aula. Ok? Você fez o curso de cuidador? Perguntei para ela. Fiz. Quando foi? Foi sábado e domingo. Falei, vamos lá. 80 horas, sábado e domingo. Sábado e domingo tem 48 horas. São 2 vezes 24. Primeiro problema. Onde é que foi esse curso? Não, esse curso foi numa tenda lá na cidade que eu moro. O pessoal montou uma tenda na praça lá e veio um enfermeiro X e deu o curso. Falei, vamos lá, deu o curso sábado e domingo. Que horas começava e que horas terminava? Era de 8 às 18, mas terminou às 16. Eu falei, opa. Teve hora de almoço? Teve. Eu falei, opa. 80 horas, com 2 dias, de 8 às 16, 8 horas. Tira uma hora de almoço, 7. 7 vezes 2, 14. Isso é uma matemática meio... Matemática. Perigosa para quem está sendo cuidado, né? Porque o cara tem um certificado de 80 horas de um curso de uma atividade que é sensível, que exige uma série de conhecimentos. E esse cara quer trabalhar sozinho com o idoso, a família muitas vezes não está lá, né? Nesse caso era uma empresa, a gente filtrou e cortou essa pessoa. Uma curiosidade dessa seleção foi que a gente começou a receber muitos currículos
de pessoas com esse curso especificamente. Em determinado momento, a enfermeira que fazia a seleção falou assim, olha, eu vou vetar essa escola porque não está dando. Né? Veio com esse certificado aqui, eu já vou cortar porque... Né? A gente chegou até a denunciar para a polícia, mas depois apareceu até no jornal esse negócio, virou um certo rebuliço, né? Não sem razão. E aí a gente cortou essa escola. Né? Deu uns 2, 3 dias, toca o telefone. Era a instrutora do curso, querendo tomar satisfação de por que a gente tinha... Por que a gente estava preterindo, estava vetando os alunos dela. Né? E eu falei, olha, não é uma questão de saúde, é uma questão de matemática. Você deu um curso de 80 horas, presencial, que não tinha carga EAD, e é difícil falar de um curso EAD para cuidador, para não dizer impossível. Né? Enfim, é um curso livre, tudo bem, mas entre nós, isso aqui é uma mentira, né? Você não tem 80 horas. Né? Eu sei exatamente o tempo que o meu curso universitário tem. Eu sou engenheiro eletricista, minha formação original, doutor advogado, eu sei exatamente qual foi cada uma das horas que eu fiz no meu curso. Se você não sabe, conversando com o cuidador, então você foi enganado, né? Desculpa, você não pensou nisso aqui, né? E essa pessoa ligou para tomar satisfação, eu falei, realmente não é simplesmente uma questão de informação, de treinamento, é uma questão de polícia, desculpa. Né? Não é um caso para a gente da saúde resolver, né? A empresa da saúde resolver. Né? Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque são essas pessoas que muitas vezes... E eu, sinceramente, não vi maldade naquele cuidador. Na hora que eu fiz essa conta com ele, eu olhei na cara dele e pensei, caiu a ficha agora que ele foi enganado. Uhum. Mas veja, é uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem conhecimento. É essa pessoa que vai cuidar do seu idoso? E assim como ele, várias outras pessoas, né? Então, um ponto aqui que eu gostaria também de frisar é a necessidade de atualização constante, porque a saúde sempre está mudando. Sempre nós percebemos que outras tecnologias, outros equipamentos, outras formas de cuidado, cada vez mais específicos, de acordo com aquele quadro de saúde, são lançadas. Então, essa necessidade de atualização, ela é constante. Até porque eu costumo falar que quem trabalha com saúde não pode errar. Você quer errar, vai fazer qualquer outra coisa, mas quem trabalha com saúde não tem essa escolha, você não tem essa opção, porque de repente, um erro, uma má colocação, a confusão de um medicamento que era para dar A, se dá B. Então, assim, isso pode gerar até um óbito, isso pode acarretar consequências nefastas naquele tipo de atendimento. Então, quem trabalha com saúde, gente, fica ligado, não pode errar. Quem trabalha com limpeza pode limpar o chão de novo. Quem trabalha com software pode mandar atualização. Mas quem trabalha com vidas realmente não pode errar. Isso é muito relevante. E isso me leva para um outro ponto que é muito comum que as famílias perguntam para a gente eu contratei o cuidador, meus problemas acabaram. Não funciona assim. O cuidador, ele é o braço, é ele que vai tirar da cama, é ele que vai fazer a mudança de decúbito para aquela pessoa que é acamada, que fica muito parada, é ele que vai oferecer a medicação e reportar, escrever o que aconteceu, usando o diário do cuidador, que é uma ferramenta essencial para isso também. Se você quiser conhecer o diário do cuidador, acvida.com.br/diário. Está disponível gratuitamente, inclusive, para quem quiser baixar e imprimir em casa. Tá? Já tivemos uma ferramenta online para isso. Os cuidadores tiveram muita dificuldade para poder utilizar, então a gente voltou para o papel. Nesse ramo, fazer manuscrito, fazer manual, até nos ajuda a rastrear eventuais dúvidas que a gente tem. Tá? E aí eu queria colocar um ponto que as pessoas colocam. Estou com um cuidador, ele é meu braço. Mas como é que eu faço para tirar alguma dúvida que surja com relação ao cuidado? Como é que eu faço para acompanhar remotamente? E aí vem uma dica que eu dou para todo mundo. Você tem um cuidador, tenha câmeras em casa. Exatamente. Não é porque você não confia, não é porque você não gosta, é porque o trabalho precisa ser rastreado. E seguro, é segurança. Seguro. Exatamente. Quando a gente falava de câmeras, lá atrás, 10 anos atrás, e era um equipamento caro, de baixa qualidade, você tinha que... Era basicamente fazer um Big Brother, mas era um Big Brother no lugar, era quase um estúdio, não era a câmera, né? Era a câmera aqui e você acompanha atrás. Não tinha muita... Era um negócio, não era muito prático, né? Hoje em dia é extremamente prático. Você compra uma câmera aí com 300, 400 reais na internet, você instala ela fica ligada na tomada, ela pega pelo Wi-Fi, você acompanha pelo celular, aquele negócio grava. Eu costumo dizer o seguinte, quem não deve não teme. Quando eu vou fazer uma seleção, uma das primeiras perguntas você aceita trabalhar em ambientes monitorados por câmeras? Porque quem não aceitar, a questão não é a câmera, a questão por que motivo que aquela pessoa não aceitou? O que ela está querendo esconder? Qual o problema que está por trás? Exatamente. Você vai no shopping, tem câmera. Você vai na escola, tem câmera. Por que na sua casa, onde está uma pessoa dependente, que não consegue responder por si, você não deve ter uma câmera?
Exatamente, eu concordo. Com certos limites legais, né? Aí, a doutora poderia explicar pra gente, porque tem gente que quer colocar a câmera no banheiro, né? Não. E aí a gente tem que ter alguns limites até para não arrumar problemas legais. Sim, então a questão da câmera, eu concordo muito, inclusive na casa da minha mãe tem, para todo cliente meu que busca o escritório, eu falo, primeira coisa, aonde existe uma pessoa idosa, dependente, acamado, aonde existe criança também, crianças aí com necessidades especiais, tenha sempre câmera. Por quê? Porque é seguro, não só para a pessoa, como também para aquele prestador de serviço. Porque uma imagem pode falar mais do que 1000 palavras. Então, é importante esse monitoramento. É uma questão de segurança. E também, você informar que aquele ambiente está sendo monitorado, você também confere uma segurança ainda maior, até por causa da legislação aí da LGPD, com relação a esse direito de imagem, né? Você adentra naquele ambiente, você sabe que ele está sendo monitorado. E a nossa sugestão fica para que essa câmera fique em locais estratégicos, ou seja, lugares onde aquela pessoa que precisa ser monitorada por uma questão de segurança para a família, para o prestador e para o próprio paciente também, por que não? Quem não deve não teme, né? Concordo demais aí com essa dica aí de milhões. Tenha câmera sim, porque a postura da pessoa muda, a postura daquele prestador de serviço muda, a postura de todas aquelas pessoas que estão no ambiente muda e isso confere segurança para todo mundo. Exatamente. Então, vou dar uma dica para você que está em casa. Você está vendo a gente aqui, o fundo é escuro. Então, você não coloca a câmera apontada para a janela, porque a cara da pessoa vai ficar escura. Essa é uma dica. A doutora Clarice citou, poxa, a postura do profissional muda. Eu costumo dizer que a camisa fica abotoada, o calçado vai ser sempre o calçado que você pediu, o uniforme, se a pessoa eventualmente tiver uma dificuldade, ela vai te reportar, em vez de simplesmente ficar sem e esquecer que não aconteceu. O celular é um problema, viu? Exatamente. O celular é um problema para todo mundo. Eu podia dizer que era do cuidador, mas não é nós, todo mundo, né? E aí também tem um outro detalhe legal. Muitas pessoas deixam o funcionário utilizar o celular porque é uma justificativa de comunicação pessoal. Eu penso diferente. Eu penso que se você precisa falar com ele, você da casa forneça o seu aparelho celular, aparelho pessoal fica guardado no armário e faça por escrito quais são as regras. Ele pode usar o celular pessoal? Aonde? Na área. Que horas? Na hora do almoço. Em caso de emergência, durante 1 minuto, 2. Porque se ele está com o telefone, o celular acaba roubando a sua atenção. Sim. Mas o objetivo do cuidador é dar atenção para o idoso. Eu falei conforto e segurança, mas a gente poderia resumir isso aí em dar atenção. Interagir. Em vez de interagir com o idoso, ele está interagindo com o celular. Não é para isso que você está pagando um cuidador. Exatamente. Mas eu apelo para a boa índole, para a boa fé, para o bom senso. Em relações profissionais, não é uma boa dica. Não, é interessante. Apele para o combinado não sai caro. Faça o combinado por escrito, coloque a câmera. Quem não deve, não tem. Quem está interessado não vai achar nenhum problema. E quem tem esse perfil de dar problema para esse tipo de coisa, já se colocando na seleção, você não precisa fazer terrorismo, não precisa falar de uma maneira incisiva, simplesmente deixar claras as regras. Sim. Né? Não mudar a regra no meio do jogo. Até juridicamente é uma boa dica essa. Adriana, e com relação à questão das regras, é importante também ressaltar que cada casa, cada residência possui a sua dinâmica, não é? Cada residência possui a sua cultura. Então, aquele profissional que está indo prestar o serviço, ele deve também se adaptar à rotina daquela residência, ou seja, não se adaptou, que venha outro que realmente se adapte. De repente não dá certo para você, mas dá certo para outra pessoa. E assim, até se chegar a alguém que vá realmente ser bom para os dois lados, tanto para o paciente, ele se sinta seguro, como também para aquele profissional se sentir confortável naquele ambiente lá que ele foi selecionado para prestar aquele serviço. Se sentir acolhido pela família. Sim. Né? É uma frase que eu uso muito, e essa frase é muito relevante. Eu já vi muitos cuidadores repetindo para o empregador para tentar ver se cai a ficha. Né? Você, família, você cuida do cuidador para o cuidador cuidar de quem você ama. E aí eu já ouvi de família, mas eu vou ter que ser babá de cuidador? Em algumas perguntas eu costumo ser bem direto. Essa eu costumo responder de certa forma, sim. Você vai cuidar da pessoa, você vai acolher ela, você vai fazer ela se sentir no ambiente domiciliar, deixando bem claro que aquela é uma relação de trabalho. Né? Ser da família. Eu não gosto dessa frase, fulano é da família. Não. A pessoa da família coloca o pé na mesa de centro, deita no sofá, abre a geladeira e pega qualquer coisa. O cuidador não é da família e não vai ser nunca. Tá? Tem que deixar bem claro. Mesmo quando a família diz que
Tem que saber separar as coisas. Então, aquele lá é um ambiente de trabalho para o cuidador. É casa para a família, mas é um ambiente de trabalho para o cuidador. Lembrando disso aí, a gente vai delimitar regras, que, se possível, estejam feitas por escrito. E aí, com isso na cabeça, a família dá condições para o cuidador cuidar, que inclui fornecer uniforme, fornecer alimentação adequadamente, estabelecer a rotina. O Diário do Cuidador ajuda muito com isso, tá? E aí a gente vai criando um hábito de um cuidado profissional, que não precisa ser frio. Profissional, no Brasil, a gente entende muito uma coisa fria. Então, o amador é quem ama, né? Então, o cara ama, ele tem que ser um amador. O profissional é um cara frio. A gente está misturando as coisas. O cuidador precisa ser acolhido para que ele tenha condições de cuidar do idoso e faça um serviço profissional. É isso que a maioria das pessoas quer. Quando a gente começa a misturar as coisas, tratar as coisas muito de modo muito pessoal demais, geralmente tem algum momento que isso fica meio nublado e as pessoas confundem. Né? E quando eu falo as pessoas, a família e o próprio cuidador. Tá? A família começa a cobrar coisas que cobraria de um familiar e o cuidador começa a ficar meio folgado, vamos colocar assim, e aquilo começa a incomodar a família. Daqui a pouco, o cuidador acha que está sendo mal remunerado ou que não está sendo reconhecido e a família acha que está pagando e não está levando. Qual que é o problema principal disso aí? Não tem uma regra. Exatamente. Uma regra de trabalho, por escrita de preferência, uma regra de atividades, que é a rotina, e aí eu ouço muito assim, mas o papai e a mamãe não é militar, aqui em casa não é um quartel. A questão não é que seja um quartel. A questão é, você coloca alguém para cuidar da sua casa, né? E você não fala para ele o que você quer, como você quer. Você só espera, você cria um monte de expectativa. Você não fala o que você quer, como você quer, onde você quer, quais são os limites aceitáveis, quais não são os limites aceitáveis. Aí a pessoa, no bom senso dela, faz o que ela faria na casa dela. Porém, não é a casa dela. Sim. Porém, ela não tem a experiência de vida dos seus pais, a sua. Ótimo esclarecer. Porém, ela vê uma notícia na televisão, interpreta de uma forma, você interpreta de outra. Aí ela faz tudo errado, porque basicamente não teve diálogo. E aí você pensa, meu Deus, que seleção horrível, que pessoa horrível. Não, muitas vezes é uma pessoa que não foi admitida corretamente, que não foi treinada corretamente. Exatamente, a Processo. cultura daquela residência. E isso é variável, né? Adriane, você tocou aqui numa questão familiar, que eu queria aproveitar esse gancho aqui e trazer para quem está nos ouvindo a questão das famílias, não é? Porque hoje nós vemos que muitas vezes existem conflitos familiares no cuidado daquele idoso, né? Brasília é muito comum as pessoas terem outros núcleos familiares, né? Aonde é importante se frisar que o que nós buscamos é conferir conforto, segurança, esclarecimento do ponto de vista legal e preservar sempre o melhor interesse da pessoa idosa. Então, por isso que nós estamos aqui, né? Para preservar uma qualidade de vida, uma finitude digna, até porque dignidade não se discute, né? A gente está levando isso aí muito a sério. Eu tenho experiência pessoal aqui com relação à questão da minha mãe. Então, quando a gente vive esse cenário, muda muito a forma de enxergar as coisas, né? Só que outras pessoas, por exemplo, tem irmãos que não concordam com aquele tipo de atendimento, que gostariam que fosse tratado de outra forma, que de repente até institucionalizasse. Como é que você pode falar isso aí pra gente? Qual é a realidade que você se depara também? Olha, as famílias quando nos procuram, quando tem um idoso em casa que estão percebendo que a situação está fugindo do controle ou que ela não está fluindo como esperado, se é que dá para dizer que dá para esperar uma previsibilidade, porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, né? Eu ouço muito a seguinte frase: o que você me recomenda? A pessoa me conta a história dela em 10 minutos e pergunta assim, o que você me recomenda? E aí eu sempre me deparo com a seguinte situação: poxa, essa pessoa tem 80 anos, o filho tem 50, 60, eles moraram juntos boa parte desse tempo, eles têm toda uma história de vida, eles têm costumes, eles têm coisas que eu não tenho como absorver em 10 minutos. Como é que eu vou recomendar alguma coisa? Né? É muito difícil. Por outro lado, a pessoa faz essa pergunta não no sentido de querer uma orientação, faça isso, mas no sentido de eu preciso de ajuda. Por onde que eu começo? E aí o seu ponto foi muito feliz. Porque a minha sugestão geralmente é: converse com os irmãos, com os filhos, com os netos, com os interessados, com as pessoas que amam o idoso, que estão interessados no bem-estar dele, e coloquem as expectativas de cada um. E aí, eventualmente, você vai ouvir, olha,
Eu penso que cuidar em casa é muito difícil, é melhor que a pessoa seja institucionalizada. Para quem não conhece esse termo, institucionalizar é levar o idoso para residir, para morar num lar de idosos, num residencial sênior. Tá? Então é tirar ele de casa. Aqui no Brasil é tabu. Tá? No Brasil, infelizmente, essa é uma situação tabu. Quando as pessoas tiram de casa, a grande maioria é porque realmente não está dando conta da situação. Quando, na verdade, essa é uma solução muito boa para muita gente, mas por tabu, por preconceito, por desconhecer a realidade das boas instituições, porque tem as más também, e tem que tomar cuidado, acaba se criando esse tabu. Então, a primeira dica, converse entre vocês e ouçam as expectativas de cada um. Ouçam as angústias de cada um. Ouçam o que cada um acha aceitável, razoável. Eventualmente, nessa conversa, alguém vai estar mais exaltado, alguém vai trazer contornos mais emocionais, mas tentem dar um contorno um pouco mais pragmático, mais uma vez. Pragmático, não frio. É simplesmente ser realista. Porque às vezes vocês chegam à conclusão que vocês querem uma condição que tem um custo que a família não pode bancar. Não é realista você ir numa direção dessa. Né? Às vezes, a família chega à conclusão que inicialmente não queria uma coisa, mas à medida que eles vão conversando, os irmãos, os netos, eles chegam à conclusão que eles querem exatamente aquela coisa, eles só não se acostumaram com o nome. Seja uma instituição, seja um cuidador domiciliar. Enfim, primeira dica, se alinhem. Uma vez alinhado, determinado, poxa, eu quero ir para uma instituição, então pensa assim, por exemplo, tá? Que tipo de instituição eu quero? Pode ser um lugar fechado, como um apartamento? Não, eu quero um lugar aberto, como uma casa. Que tipo de atividade eu gostaria que minha mãe fizesse, meu pai fizesse? E aí tem um ponto importante. Às vezes a família descreve uma rotina do idoso que o cara tem que jogar tênis, futebol, correr, fazer montanhismo, o coitado não sai da cama. Uhum. Então, tem que ser realista. Né? Tem que falar de maneira pragmática. Falar, eu queria isso. Poxa, isso aqui talvez não seja viável. Vamos conversar com um médico, com um especialista? Uhum. Vamos conhecer a instituição, conversar com o pessoal de lá? Né? E às vezes chega na instituição, a proposta da instituição é fazer A, B e C. A família quer fazer D, E e F. Não é a instituição mais adequada para você. Porque é a mesma coisa se chegar numa escola e pedir para revisar todo o conteúdo programático da escola. É melhor procurar uma escola que está mais adequada com seus princípios, com suas expectativas. Adriano, e também é importante, né, ressaltar que até mesmo antes de conversar com a família, antes de conversar com esse núcleo familiar de forma global, é importante que se pergunte a essa pessoa, não é, o que ele deseja. Porque muitas vezes eu percebo que a pessoa idosa, quando está nesse processo, seja um processo inicial de demência ou que necessite de um acompanhamento, ela pode ser resistente, ela pode dizer, não quero, eu sou independente, eu consigo dirigir, e a gente sabe que não é bem assim. Né? Então, é todo um processo que amorosamente nós recomendamos que seja conversado com muito carinho, com muito amor, não é? Porque não é fácil esse tipo de abordagem, mas que ela seja humana, que ela seja amorosa, porque nós estamos diante ali de pessoas que são responsáveis pelo que nós somos hoje. Então, é muito importante esse cuidado no momento dessa abordagem, não é? E entender o que realmente a pessoa quer, porque o principal interessado vai ser realmente aquela pessoa que passa a necessitar de cuidados específicos, né? Seja ela uma pessoa que ainda tenha um nível preservado aí de cognição, que consiga exprimir as suas vontades, em não sendo, né, que realmente seja ouvida aí a família ou até mesmo como a pessoa gostaria de ser cuidada, se ela deixou alguma diretiva aí antecipada de vontade, não é, que é importante também se observar nesse processo de finitude. Sim, e esse ponto que foi tocado é muito relevante. Se a pessoa puder expressar a sua vontade, ela não só pode, ela deve participar do processo. E é um processo. Muitas vezes você tem uma primeira conversa, as pessoas não se entendem, não sabem muito bem o que quer. Depois você tem uma segunda conversa, as pessoas vão digerindo aquela ideia de, poxa, meus pais já não são mais quem cuidou da gente, eles têm um nível de dependência, eles têm um grau de exigência de saúde que a família está com dificuldade de suprir. E aos pouquinhos, né, sempre com essa visão de amor, de acolhimento, a gente vai, não convencendo, mas a gente vai formando um caminho. Se o caminho para sua família for ir para uma instituição, ok, normal, faz parte. Eventualmente,
vai ser para algumas pessoas, né? Vamos pensar que no exterior muitas pessoas já se preparam financeiramente, assim como se preparam financeiramente para dar educação para os filhos, para viajar, muitas pessoas já fazem poupança para poder pagar esse tipo de instituição. Por quê? É uma questão matemática. A gente tem, quando você tem um idoso cuidado por 3 ou por 4, esse um idoso tem que conseguir pagar 3 ou 4. Ótimo. Mas isso é a exceção da exceção. A grande maioria das pessoas não vai conseguir pagar 3 ou 4. E 3 ou 4 é a quantidade mínima para você poder cuidar de alguém 24 horas por dia. Então faça uma conta. Poxa, quanto é que custa um cuidador? Essa é uma das perguntas mais perguntadas no blog lá, né, pra gente. Quanto é que custa um cuidador? É difícil dizer, mas você quer ter uma noção para você se balizar, para você ter uma partir de... Faz uma conta assim, todo mundo sabe quanto é que custa mais ou menos uma empregada doméstica. Um cuidador é a partir daquele valor. Por que a partir? Porque vai depender de uma série de fatores. Então, se você precisa de um cuidado 24 horas, você vai precisar de 3 ou 4 cuidadores. Em condições muito particulares, você consegue com menos, mas 3 ou 4. Faz essa conta e fala, isso aqui está no meu orçamento? Poxa, se não está de jeito nenhum, então não é uma opção para você. E é normal, faz parte. Sim. Nem todo mundo vai ter todas as alternativas. De cada um. Você pode ir para uma instituição, eventualmente você pode contratar um cuidador que não seja 24 horas e o idoso mora com um familiar. Às vezes fica estressante ficar morando o tempo todo com um, às vezes a família se reveza. Cada um tem uma realidade. Né? O fato muita gente me fala, poxa, mas o governo devia cuidar dessa situação. O governo não consegue cuidar de coisas básicas. Né? O idoso, infelizmente, está lá no final da fila. Criar instituições, lares de idosos públicos para poder acolher todo mundo, infelizmente não vai acontecer. Vamos ser realistas, né? Eu não vou ver isso acontecer, você não vai ver isso acontecer num número que realmente seja prático para a sociedade. Até hoje falta escola para criança. Tem mais de 100 anos que a gente tem o nosso programa de educação pública previsto e até hoje não conseguiu ser suprido. Ou seja, é a iniciativa privada que vai suprir isso. E quando eu digo iniciativa privada, não estou dizendo que vai ser pago para todo mundo. Tem várias instituições privadas que o governo dá suporte, que acolhem pessoas de baixa renda, tá? Não estou, de forma alguma, tentando limitar a sua renda. Mas cada iniciativa que pense no cuidado do idoso, e tem vários tipos de iniciativas, tá? Em comunidades carentes, por exemplo, tem muitos cuidadores que são treinados que acabam montando um mini lar ali e acabam ajudando os pais de quem precisa trabalhar. E, poxa, tem regra para isso, inclusive. Pode ser uma boa opção para essas pessoas. Para quem consegue ficar em casa, ótimo. Estabeleça a sua rotina, converse com o seu cuidador. Se você pensar em ir para uma instituição e puder pagar, muito bom, vai na instituição, converse com os responsáveis, veja se a proposta deles está dentro do que você está propondo, deixa a pessoa trabalhar, dá autonomia para trabalhar. E aí vem um ponto, eu queria fazer uma pergunta. Muitos profissionais de saúde, cuidadores particularmente, cuidadores e gestores dessas instituições, né, muitas vezes colocam que é mais difícil cuidar da família do que do próprio idoso. Né? Porque o idoso, de certa forma, quando a gente atende às necessidades básicas dele ali, ele está atendido. Né? Mas a família tem muitas questões emocionais, psicológicas relacionadas. Né? Imagino que a senhora já tenha... Senhora, desculpa. Imagino que você já tenha se deparado com esse tipo de situação, conversando com tantos casos, com tantos clientes. Né? Sim, sim. É bastante comum esses conflitos familiares, né? Porque nem sempre o melhor interesse do idoso é o que está em pauta. Muitas vezes existem interesses patrimoniais aí que norteiam esses conflitos. E é muito importante que todas essas questões sejam tratadas e não sejam expostas. Muitas vezes, aquela pessoa idosa está vendo tudo o que está acontecendo e sofre com aquilo também, não é? Vendo filhos, muitas vezes, brigando por um patrimônio, quando, na verdade, o maior interesse deveria ser realmente a assistência, o cuidado, a segurança daquele pai, daquela mãe, daquela pessoa idosa. E, Adriano, uma coisa também que eu queria tocar aqui nessa oportunidade nossa é que é o seguinte, as pessoas muitas vezes não se preparam para envelhecer, né? É importante se preparar financeiramente, é importante se preparar também, deixar aquilo que você quer fazer quando a sua voz faltar, se a sua voz faltar. Por exemplo, hoje nós vemos que as doenças neurodegenerativas aí, elas estão crescendo em larga escala. Seja porque hoje nós temos exames que detectam de modo muito precoce, seja porque realmente elas estão aumentando, novas doenças estão surgindo, né? E o que fazer? Como fazer? Porque quando nós falamos em cuidado, muitas vezes nós imaginamos que seja só
aquela pessoa idosa, já em cuidados paliativos ou com determinado grau de demência. E hoje, o que eu tenho presenciado é que cada vez mais pessoas jovens podem ser acometidas de doenças e que precisam realmente de atendimento, de cuidados específicos, seja em home care, seja em ILPI, seja com um cuidador em casa. Então, eu mesmo fui advogada aí do caso de uma pessoa que ficou em estado vegetativo com apenas 38 anos, vítima de um AVC. Então, assim, é muito impactante essa nova realidade, esse novo cenário, que precisará também de cuidados, assim como uma pessoa que está com idade mais avançada. A gente, uma sociedade que cultiva a beleza, a juventude, né, como se a gente não fosse envelhecer. Meu avô tinha uma frase que eu achava ótima, ele faleceu com 100 anos ano passado. A solução para não ficar velho é morrer novo, mas ninguém quer a primeira, né? Então a gente acaba tendo que conviver com a segunda. Assim, quando eu digo acaba tendo, é porque na cabeça dele, envelhecer, de certa forma, foi um castigo. Porque ele foi perdendo a liberdade dele. Quando, na verdade, envelhecer é um processo natural da vida, né? Como a gente colocou várias vezes aqui. E se a gente se preparar para ele, seja financeiramente, seja psicologicamente, seja fisicamente, respeitando o corpo, se alimentando bem, com acompanhamento médico, nutricional adequado, né? Eventualmente, nem todo mundo vai conseguir contratar um médico nutricionista, mas todo mundo tem uma noção básica do que é comer bem, do que evitar, do que não, do que promover, do que favorecer na alimentação, nos seus hábitos, né? E a gente precisa pensar nisso aí, porque realmente a vida é finita. Finitude, sim, usando o termo que você colocou várias vezes, né? E se a gente não se preparar, tem a questão financeira, e aí eu vou deixar você comentar um pouquinho dessa questão de preparação patrimonial, de preparação de testamento, eventualmente, mas tem uma outra questão, e essa eu vou deixar para tratar mais no final, que é a psicológica. Se a cabeça não tiver preparada para entender qual o ciclo da vida, muitas vezes as pessoas ficam apegadas, ficam agarradas em coisas que não deveriam ter mais valor naquele determinado ponto da vida, né? Mas vamos fazer um parêntese e falar dessa preparação legal, seja patrimonial, seja no testamento. O que você pode falar para as pessoas que estão envelhecendo e estão se preocupando com isso? Então, você me lembrou agora a última consulta, né, domiciliar do geriatra aí, que atende a minha mãe há quase 10 anos. Ele falou uma frase que eu fiquei pensando aí uns 3 dias. Ele disse: Clarissa, envelhecer é você ir para um deserto. Ou seja, se você não morrer antes, a pessoa vai envelhecer. Então, você sabe que você vai para um deserto, então você tem que se preparar. Você tem que preparar com roupa, com comida, com tudo aquilo. Então, é como se fosse uma preparação aquilo que você falou. Se você não morrer antes, você vai envelhecer. E você vai precisar ter toda uma estratégia de como você vai envelhecer. Se você ficar dependente, se você não ficar dependente. Então, essa preparação, ela deve ser muito consciente, muito realista. Ou seja, se eu tenho filhos, como é que eu vou fazer o planejamento aí sucessório? Como é que eu vou deixar aí essa questão de doação? Eu vou fazer em vida? Eu vou deixar em testamento? Como é que eu vou promover aí essas questões legais, patrimoniais? Porque é muito delicado quando o idoso adoece, quando a pessoa idosa adoece, muitas vezes, antes de vir a saúde dessa pessoa, vem questões patrimoniais, quando, na verdade, a ordem não deveria ser essa. Então, todas essas questões legais, patrimoniais, sucessórias, elas devem ser tratadas com bastante lucidez, para que, no momento em que for necessário, a saúde daquela pessoa seja o interesse principal daquela família e não questões secundárias aí patrimoniais que muitas vezes geram conflitos desnecessários. E falar de dinheiro no Brasil muitas vezes é tabu, né? Eu tive dois exemplos disso que você falou da minha família. De um lado, uma família, os irmãos da minha mãe, enfim, discutindo situações que não deviam ser discutidas por um patrimônio baixíssimo, que não valia a discussão. E do outro, um tio meu, com um patrimônio bastante razoável, tentando evitar brigas de família, vamos colocar assim, ele basicamente resolveu toda essa questão patrimonial em vida. Ele se preparou para morrer, porque teve um câncer novo, não morreu do câncer, está com câncer há 30 anos, já está bem claro que não vai morrer do câncer, mas ele resolveu tudo isso em vida.
E ele, inclusive, teve algumas questões de família que foram antecipadas ou resolvidas exatamente por ter esse tipo de discussão, que nem sempre é agradável, porque culturalmente falar de dinheiro também é tabu, mas isso evitou muita discussão, brigas eventualmente, não dá para dizer porque não aconteceram, mas poderiam ter acontecido. Enfim, a gente precisa se programar, né? E para a gente se programar, a gente precisa conhecer as regras a que a gente está sujeito. As regras vamos nomear as leis, e as leis tem um especialista, né? Como a doutora Clarissa. E eu gostaria só de fazer agora um contraponto disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, a maioria dos casos aí que eu pude acompanhar, são pessoas de um determinado patrimônio. E quando a pessoa que necessita de cuidado, ela não tem condições financeiras e depende de um filho, não é? Então, isso também é um cenário que nós gostaríamos aqui de abordar. E como é que funciona isso na prática? Bem, nós sabemos que é muito comum, quando um casal se separa, existir a prestação de alimentos, né? Da pensão, o pai da pensão, a mãe da pensão. Geralmente aí é o que a gente vê, o que é mais comum quando se fala. E quando aquela pessoa idosa precisa de um auxílio financeiro para custear remédio, para cuidador, para técnico de enfermagem, para o plano de saúde, os filhos também devem se cotizar. Porque assim como os filhos precisaram dos pais quando eram crianças, agora, na idade mais avançada, também é dever dos filhos preservarem o melhor interesse dos seus pais. Os filhos são responsáveis, sim, todos eles, e não somente um filho, que infelizmente é o que acontece. E geralmente é a filha, a mulher, que assume esse papel, né? Vamos supor, são 5 filhos. Não importa quantos e uma filhos você filha, tem, é só um que geralmente cuida, é só um que cuida. E infelizmente é evidência científica, não é? Não é só de achar, é evidência científica, infelizmente, essa realidade, e que precisa mudar, né? Porque esse pai, essa mãe teve vários filhos, não teve apenas um. Então está na hora de retribuir aí todo o amor, todo o cuidado que a pessoa recebeu. Isso, antes de ser um dever legal, como citou a doutora Clarissa, é um dever moral. Seus pais cuidaram de você. E não é um dever moral porque seus pais cuidaram de você. É um dever moral porque eles estão precisando, porque são pessoas idosas, porque são seus pais. Essa também é uma das questões mais perguntadas no blog, né? Quem vai cuidar do idoso na família? A gente seleciona as frases que tem mais pesquisa no Google para saber quais são os termos que a gente vai escrever, né? Algumas das frases são: quem vai cuidar do idoso na família? Quem precisa pagar as contas do idoso? Quando o idoso não pode pagar, como é que eu faço? É geralmente esse tipo de coisa. As pessoas, nessa hora, elas se apregam ao dinheiro, né? Nessa hora, a questão moral muitas vezes fica para trás, né? Mas são seus pais, independente de serem pais ou não, são pessoas que estão precisando de auxílio. Por serem pessoas, primeiro por serem pessoas, depois por serem pessoas idosas, que naturalmente são mais frágeis, depois por serem seus pais, né? Assim, graças a Deus, a grande maioria dos casos que eu tenho acesso não tem a ver com esse tipo de desvio. Pelo contrário, a maioria dos casos que eu tenho acesso, muitas vezes é por excesso de cuidado, excesso de zelo, e a gente tem que ponderar também, né? A falta é um problema e o excesso muitas vezes é outro problema, um problema diferente, mas muitas vezes é um problema. E o nosso tempo está chegando ao fim, e eu queria finalizar, começar o final, né, com uma questão que é muito... É muito sensível. A gente começou a tratar, eu falei que ia deixar para o final, né? As pessoas, na verdade, não se preparam para o envelhecimento para chegar nesse deserto, usando a comparação desse geriatra, né? Porque, basicamente, quando a gente é criança, basicamente o que o corpo está fazendo está sobrando energia, ele está precisando se desenvolver fisicamente, né? À medida que você vai envelhecendo, você vai desenvolvendo suas habilidades cognitivas, psicológicas, mentais. Aí você se forma, estuda, começa a trabalhar ou começa a trabalhar direto, né? A sua preocupação é mais em ganhar dinheiro, em formar um patrimônio mínimo, construir sua casa, construir sua família. Depois os filhos começam no mesmo ciclo, quem tem filhos, né? E aí, à medida que os filhos vão se tornando mais independentes, você começa a se aproximar desse deserto, né? E as pessoas muitas vezes vão ficando... começam a se mostrar apegadas com situações do passado, né? Poxa, mas eu pedalava o dia inteiro, não consigo mais, poxa, que tristeza, né? Bom, se você tiver apegado com uma coisa que você não dá conta mais de fazer, realmente vai ser uma tristeza. E pode morrer de tristeza, tem que tomar cuidado, né? E essa tristeza pode tomar contornos que a gente tem
visto muito na sociedade, de ansiedade, depressão e outros problemas mais graves. Mas se a gente entende esse ciclo, se a gente visualiza que esse é o ciclo da vida, né? Não é mais nasce, cresce, reproduz e morre. Entre o reproduz e morre tem um longo caminho, muitas vezes muito maior do que o primeiro. Sim. Que a maioria das pessoas vai ter filhos antes dos 40, até por uma questão fisiológica, né? Mas vai morrer com 80, 90, 100, quer dizer, você até 10 você não conseguia mal ficar sozinho, né? De 10 a 20 você estava estudando, você estava se preparando para ser um adulto. Você ficou adulto ali de 30 até uns 40 e pouco, e o resto? O resto é o que a gente está chamando hoje de envelhecimento. Se você não se preparar psicologicamente para isso, se você não preparar seu corpo, se você não cuidar do seu corpo, se você não preparar sua cabeça, se você não começar a praticar um pouquinho mais as suas faculdades mentais e pensar nesse tipo de coisa, pensar nas pessoas, vai ser um trajeto duro. Vai ser um trajeto complicado e eu enxergo que muitas das pessoas que têm problemas com envelhecimento é porque simplesmente não pensaram no envelhecimento. Elas simplesmente acordam num determinado dia e estão com a dor aqui, não estão conseguindo mais fazer o que faziam há 2 anos atrás, né? É um amigo que é médico, ele tem uma frase ótima, que é uma frase bem conhecida, inclusive, mas da forma como ele colocou, eu achei ótimo. No dia que você acordar e tiver tudo bem, não tiver com dor nenhuma, não tiver com esquecimento nenhum, não tiver com nenhum problema, é porque você morreu. Morreu e não está sabendo ainda. É isso. É. Então, pessoal, nós agradecemos aqui a oportunidade de mais um diálogo de saúde, onde eu acredito que várias questões aí foram esclarecidas. E se você estiver em alguma situação parecida com essa que nós conversamos, ou se tiver alguma dúvida, manda aqui na caixinha de pergunta que nós teremos toda a satisfação em responder, tá? Doutora Clarice, foi um prazer conversar com você, prazer conversar com os telespectadores e vai ser um prazer fazer mais conversa dessa. O único problema desse tipo de conversa é que o tempo acabou e a gente tem muito mais assunto para tratar, mas vai ser assunto para um próximo vídeo, para um próximo canal.